enquanto Donald Trump ocupa o noticiário com ameaças e disputas geopolíticas, uma movimentação bem mais silenciosa e mais profunda, literalmente, avança longe dos holofotes. O que é isso? O governo norte-americano, acelera as regras para permitir a mineração do fundo do mar em águas internacionais, mirando os metais estratégicos essenciais para a transição energética e para a disputa global com a China. A gente agora explica por que essa corrida preocupa cientistas do mundo todo com o Luigi Giovanni, pesquisador e professor associado do Instituto Oceanógrafo da USP. Bom, professor, o que é que o fundo do mar tem que Donald Trump está de olho, hein? Boa tarde. Boa tarde. Isso é uma notícia que não é muito boa para nós, para o mundo inteiro, porque nós sabemos muito pouco do que é o fundo do mar. O fundo do mar é muito mais desconhecido que os mesmos astros, Lua ou Marte. A gente conhece muito mais os planetas que o fundo do mar. E no fundo do mar existe uma quantidade gigantesca de organismos, de processos que não conhecemos. E esses são muito importantes também para a indústria farmacêutica, que tem informações genéticas e de outros âmbitos que são de grandíssimo interesse. E os processos geoquímico, físico, geológico são ainda muito desconhecidos. Agora, o que está se propondo é de recolher alguns materiais que estão no fundo do mar em algumas áreas, que são extremamente ricos em metais estratégicos, como cobre, cobalto, níquel, mas que tudo terras raras. Esses materiais são materiais únicos, porque são algumas rochas vivas que crescem. Então, uma amostra, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui. Isso, boa, professora, aí sim. Isso. Esse aqui é um exemplo, uma amostra. São pequenas nódulos ou incrustações em cima de rochas. Eles crescem e demoram muito, milhões de anos para crescer. Eles recolhem essas partículas na água e ficam crescendo. E demoram muito anos. Então, são uma concentração de energia grandíssima. E são também ricos desses minérios. Qual é o grande problema? É que a gente não sabe o que vai acontecer com o equilíbrio dos oceanos se a gente remover esses materiais. A gente pode iniciar alguns processos de mudanças da química dos fundos dos oceanos que podem criar consequências desastrosas pelo mundo inteiro, muito pior das mudanças climáticas que estão acontecendo hoje, tá? Mas a gente não sabe, tá? Isso tem que ser estudado. Remover sem saber é um risco gigantesco. Hoje a gente não tem, tendo essa tecnologia, o conhecimento que temos hoje, não dá para destruir o mundo somente para o benefício de algumas partes, tá? A consequência vai ser global. Portanto, é necessário urgentemente fazer esses estudos e entender quais são as consequências dessa extração. O senhor entende, então, como o senhor disse que a gente conhece mais os planetas, os astros, né, as estrelas, do que o fundo do mar? O cenário ideal, então, professor Luigi, seria não explorar, né, esse mundo desconhecido, mas pesquisá-lo um pouco mais. Existe a possibilidade, pelo menos alguma coisa interessante, alguma coisa positiva dessa mineração no fundo do mar? Alguma vantagem pode ser trazida nesse aspecto? Não, eu estudo isso com a esperança que isso possa trazer benefícios para a mineração na Terra, porque a mineração na Terra, todo mundo sabe as consequências ambientais, sociais da mineração. Só pensar o que acontece com a mineração de terras raras no Congo ou na África, tá? Então, eu espero que a mineração no mar profundo, mas a gente não sabe quais são as consequências hoje. Só para vocês terem uma ideia, construir um robô que funciona na Lua é 10 vezes mais barato que construir um robô que funciona no fundo do mar. Tá? Ele é muito mais complicado e complexo e caro. Então, são pesquisas extremamente caras, complexas, mas precisa ser feita com grande aceleração, porque, infelizmente, todo mundo está olhando.
E tem outro fator muito importante, que é a metalurgia. Porque para a gente conseguir tirar terras raras desses materiais, que são esses nódulos, esses depósito polimetálico, esse é o nome correto científico, é extremamente complexo. Ainda não sabemos exatamente como retirar de uma forma economicamente viável e sustentável as terras raras ou esses metais diretamente desses materiais. Não é assim banal. Tá? Pode demorar anos. Então é inútil ir no fundo do mar, destruir tudo, para retirar um material que a gente vai demorar anos para conseguir otimizar o método de explotação, de retirada dos metais da componente economicamente interessante. Então, eu acho extremamente perigoso. E a chance de né, tudo ser explorado de uma maneira predatória, porque, é claro, pesquisas custam muito dinheiro e as ações estão com pressa, né? E leva tempo, pesquisa leva tempo, dinheiro. Eu já posso apostar que assim que começar essa exploração de vez, não vai ter nada de muito prudente aí, creio eu. Mas eu quero demais agradecer ao professor Luigi Giovanni, pesquisador, professor associado do Instituto Oceanográfico da USP, que nos ajudou a entender um pouco disso, que essa notícia realmente nos causou curiosidade. Professor, muitíssimo obrigada, viu? Uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado a vocês. Até mais. Obrigado. Obrigado, professor. Depois da corrida espacial nos anos 60, 70, né, encabeçada por Estados Unidos e a antiga União Soviética, agora podemos ter a corrida ao fundo do mar, ao abismo, enfim, ao fundo oceânico, encabeçada por Estados Unidos novamente, talvez a Rússia e a China. Interessante, né?